Amém. Agora, eu gostaria até que vocês ficassem mais ou menos, irmã Vera, eu gostaria que vocês ficassem mais ou menos preparados. Não quer dizer que possa acontecer, mas eu gostaria que, tumba aberta, ficasse mais ou menos preparado, tá bom? Então, pois é, irmão Francisco Duarte, né? Eu tive o desejo, inclusive, de ir, e os diáconos foram até me convidar para ir lá, mas eu estava muito tremendo, não podia sair, né? Eu estava tremendo muito. Quando eu saí de Teresina, eu saí com um peso imposto pelo temor, né? Eu temia isso, estar aqui hoje. Quando foi sexta-feira, eu fui convidado a pregar. Falei, graças a Deus, é bem melhor numa sexta-feira do que numa abertura. Me lembro que no dia 14 de dezembro de 1986, eu saí de Teresina no mesmo estado. Foi uma viagem intensa, eu cheguei na igreja com muito medo, assisti à escola dominical escondido, eu sentei lá atrás, e bem agachadinho no meio do povo, com aquele peso de medo, né? Aquele medo, parece que algo ia nos impor aquela condição de estar naquele tempo à frente do culto. E terminou a escola dominical, e eu agachadinho, saí no meio de todo mundo, falei, graças a Deus, escapei, e saí fora. Quando eu fui chegando no portão, veio um diácono correndo atrás e falou assim, pastor quer falar com você no escritório. Aí pronto, a perna ficou alegre, viu? Bati a palma que não dava para contar as palmas, né? Eu, quando cheguei lá, eu já sabia o que era. E aí, Deus nos comissionou para pregar naquela abertura. Eu creio que alguns colegas ainda se lembram. Quem se lembra do tema que nós usamos naquele dia? Pastor Justino, não fale. Quem mais? Que lá de trás, qual foi o tema? Pastor Wagner também. O senhor se lembra? Não se lembra? Misture a fé com a palavra, não é? E graças a Deus nós fomos abençoados. Então, hoje eu estava em lutas, eu tinha duas coisas boas a falar, não é? E eu estava pensando em falar sobre ressurreição, porque o pastor Joaquim está fazendo esse estudo, que é uma das coisas mais gloriosas que nós temos, ressurreição. É o que faz do cristianismo a única verdade que há na terra, a ressurreição. Mas, na vinda de lá para cá, nós passamos lá em Formoso, e de lá nós fomos a Gurupi. À noite, lá em Gurupi, eu falei sobre um tema, né? Deus precisa de você. E quando foi ontem, ou foi domingo? Foi domingo. Eu fui assistir a reunião dos diáconos. Fui convidado e eles nos convidaram, nós fomos assistir. E o irmão usou uma expressão, é óbvio que é uma expressão corretíssima, mas ele disse, Deus não precisa de ninguém. E eu naquela hora senti um desejo tão grande de falar sobre aquilo. Não, Deus precisa de nós, não é?
mas não teve a oportunidade de falar sobre aquilo ali. E então, quando foi ontem, nós estávamos ali, ontem não, domingo à noite, nós estávamos ali e o pastor Joaquim, eu que pensando que já estava tudo sobre, né, bonança, calmária, e estava tudo bem, o pastor Joaquim chegou lá em mim e falou assim: ó, você vai pregar na abertura. Gente, a maior responsabilidade que um pastor recebe é pregar numa abertura ou num encerramento. É óbvio que todos quantos subirem nesta plataforma, eles virão aqui com uma responsabilidade que não tem medida para ela. Por quê? Porque todos irão falar com a economia de Deus. Quem é a economia de Deus? São vocês. Vocês é o preço que Ele pagou. Vocês são o valor maior. Aleluias. Vocês são o valor que trouxe aquele único que poderia pagar a dívida. Aleluias. Por isso, quando nós olhamos, às vezes em um rosto coberto de lágrimas, às vezes até gargalhando, sorrindo, feliz, ou quando nós estivemos cabisbaixo, ferido, machucado, nós então sentimos, mas Ele já intercedeu por você. Ele já tomou o seu lugar. Ele já fez tudo o que você necessitava. Você está livre. Amém. E você, nesta noite, tem que saber disso, que você não está aí por acaso. Não. Você não veio aqui nesta noite por um mero acaso. Na nossa vida não existem acasos. Todas as coisas estão escritas, aleluias, a nosso respeito. Oh, como Ele ama! Ele precisava que você estivesse assentado exatamente nesse lugar aí onde você está. Ah, meu irmão. É isto é que faz dele Deus. Amém. Porque o que que te trouxe aqui? O que que você veio fazer aqui? Você veio adorá-lo. Você veio servi-lo. Você veio louvá-lo, agradá-lo. Ah, então isso é bom demais. É gostoso demais. Nós sabemos que Ele precisa de nós para Ele poder ser Deus. Por isso é que você deve, com sã consciência, saber que cada movimento que você fizer, cada aleluia, cada glória a Deus, cada amém que você expressar aí, aleluias, isto o estará fazendo feliz. Aleluias. Ei, glória. Às vezes a gente perde o equilíbrio e às vezes não dá conta nem de falar. Mas, irmão, isto é gostoso demais. Quando você pode sentir isto dentro de você, algo movendo, mexendo com a sua alma, sacudindo o seu interior. Aleluias! Nesta hora, todos os problemas são ignorados, todas as enfermidades são esquecidas. Oh, amém.
E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele. Amém. Agora, irmão, se você observar, eu até comentei isso há poucos dias. Se você observar, aquele jumentinho era chucrô, era um jumentinho que nunca ninguém havia montado nele. Quem já morou em fazenda? Eu mesmo já caí demais de jumentos. Era montando e caindo. O bichinho terrível. Não tem peão que goste de montar num jumento. Por quê? Porque é difícil ficar em cima. Ele enrola assim, embola e fica parecendo um camelo. Você fica em cima daquela corcunda ali e não tem por onde você segurar. De repente, puf, ainda bem que o tombo não é tão grande, é baixinho. Agora Jesus escolheu exatamente aquele jumentinho. Quantos de nós? Ele nos escolheu também, daquela mesma maneira. Quando éramos indomáveis, mas Ele tinha confiança. Eu posso amansá-lo. Meu irmão, profeta irmão Branham diz aqui na mensagem liderança. É por isso que eu pedi a vocês. Eu quero que vocês cantem, nós vamos depois só ler. Veja, o profeta diz aqui na mensagem liderança, parágrafo 22, ele diz assim: eu tive o privilégio de estar ao redor do mundo. E eu tenho lido as diferentes frases e tenho visto diferentes religiões. Eu tenho lido o Alcorão, eu tenho visto os xiitas, os jainas, os maometanos, os budistas e tudo mais. Porém, ainda cada um deles, eles têm uma filosofia, ou um livro de credo, e um livro de leis, e assim por diante. Porém, nossa Bíblia, amém. Levante sua Bíblia, meu irmão. Porém, nossa Bíblia, meu irmão, porém, nossa Bíblia é a verdade. Vamos dizer juntos, porém, nossa Bíblia é a verdade. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E o profeta segue dizendo: e Deus é o único que é certo. Amém? Vamos dizer juntos: Deus é o único que é certo. Meu irmão, aleluias. Por quê? Porque cada um deles tem que apontar para uma sepultura em algum lugar, onde o seu fundador ainda está deitado. Aí eu abri um parêntese. Se você interrogar um budista, onde está Siddhartha Gautama, o vosso fundador, eles vão apontar para uma sepultura em algum lugar. Ele está ali. Ele nunca saiu de lá. Oh, veja, se nós perguntarmos aos muçulmanos onde está o Maomé, ora, existe uma falsa alusão ao fato de dizer que
aquele lugar onde eles construíram aquele templo, o chamado abominável da desolação, que está no lugar santo. Eles dizem que dali foi onde ele foi assunto aos céus. E depois contradizem consigo mesmos. Todos os dias eles colocam ali 4 cavalos brancos, 4 vigias, 4 guardas, os quais esperam que Maomé ressuscite e conquiste o mundo para o Islã. Ora, então, como é que eles podem dizer que ele foi assunto? Agora nós podemos. Amém. Aleluias. O nosso Deus é o único que é verdadeiro. Aleluias. Mais de 500 testemunhas puderam vê-lo subindo, subindo, subindo. Ah, meu irmão, veja, se vocês interrogar, perguntar aos confucionistas onde está Confúcio, também ele está lá dentro da sepultura. Aí o profeta veio, fecha o parêntese, e o profeta diz: porém o cristianismo aponta para uma tumba aberta e pode viver na presença daquele que foi posto ali. Ele está vivo. Diga, ele está vivo. Aleluias. Não é um Deus que foi, é um Deus que é. Não é um eu fui, ou um eu serei, mas o eu sou. Amém. Uma tumba aberta, nós temos ela. Amém.
Agora, sabendo disto, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. Amados, profeta na mensagem Testemunhas, parágrafo 241, ele nos convida dizendo: e cada homem ou mulher que é nascido do Espírito de Deus é uma testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Como Deus precisa de algumas testemunhas. Amém. Ele precisa de mim. Ele precisa de você. Nós somos estas testemunhas. Aleluias. Como Deus precisa de algumas testemunhas esta noite. Ide por todo o mundo e testemunhai de mim em cada geração, para todo o povo. Sempre faça penetrar estas poucas palavras lá no fundo de suas almas. Recebereis poder após isto, e o Espírito Santo virá sobre vós. E então testemunhareis de mim em Jerusalém, Judeia e até os confins do mundo. Eu fiz aqui, abri um parêntese e coloquei aqui. Quando aquilo aconteceu, como estava o mundo? Irmãos, aquele dia no Calvário, 40, este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no meio do dia e teve uma prostração nervosa, as rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram das sepulturas. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Amém. Por isso, ele pode até rosnar, ele pode até te arranhar, aqui e acolá, às vezes te acerta uma unha, mas nunca se esqueça, ele é um derrotado. Amém. Ele não pode fazer mais nada com você. Aleluias. Ele tem uma utopia na cabeça, ele tem uma ilusão no cérebro, pensando que ele vai poder desestabilizar um de nós. Não, ele pode até causar sofrimento, ele pode até te fazer sofrer, mas ele não pode te vencer. Amém. Por quê? Aleluias. Porque ele é um vencido, e um vencido não vence a ninguém. Aleluias. Irmãos, agora, para se chegar a isso, ele teve que descer até as partes mais baixas da terra. Ele teve que se tornar dependente de tudo e de todos. Ele passou a precisar de mim e de você. Alguém discorda comigo? Hein? Ora, se ele precisa de uma boca, é claro que tem, mas ele só pode atuar, ele só pode trabalhar, ele só pode realizar. Amém. Se você se dispor a ele. Por isso, meu amado companheiro, mantenha-te na tua posição. Aleluias. Levanta a tua cabeça. Aleluias. Entregue-se a ele na sua totalidade. Amém. Ele vai te achar na hora certa, no momento certo, no lugar certo. Amém. Preste atenção.
teve que se tornar dependente de tudo e de todos. Ele passou a precisar de mim e de você. Aquele era o preço, e ele o pagou. Mensagem como a águia agita seu ninho, parágrafo 60, o profeta diz. Agora a águia é um pássaro de estrutura especial. Ela pode voar mais alto. Se ela chega ali em cima, ela pode ver bem distante. E Jeová, o Pai águia, está sentado bem lá no alto nos céus. Quando ele estava aqui na terra, lhe foi dado o nome mais baixo que podia ser dado, Beelzebu. Ele foi até a cidade mais baixa que existe no mundo, Jericó, e ficou tão baixo que ele teve até que olhar para cima de uma árvore para ver o homem mais baixo da cidade. Isto é certo. Ele foi chamado de tudo na terra, nomes feios e tudo mais. Ele se tornou completamente dependente de tudo e de todos. Veja, eu coloquei aqui, a leitura em pauta nos mostra isso, que Deus, para realizar ou atingir seus objetivos, Ele precisa de algo que Ele possa usar para que Ele precisava de algo que Ele pudesse usar para que eles fossem atingidos. Fossem eles objetos, animais ou o homem. E que objetos ele precisou? Ele precisou de 5 pequenas pedrinhas apanhadas ali, naquela passagem pelo ribeiro através de Davi. 1 Samuel 17:40. A Bíblia diz: e Davi tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Irmãos, uma das coisas que a gente às vezes antes da mensagem não entendia nada. Eu tinha tanta preocupação quando um dia Moisés atravessou entre Deus e um povo que não valia nada. Deus queria arrasar com todos eles, queria acabar com não deixar nenhum, apenas Moisés, e ainda fazendo a ele uma grande promessa: vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, se atravessou entre Deus e aquela gente ruim, e disse: não, se o senhor for fazer isto com eles, tem que fazer comigo primeiro. Porque como ficaria, Senhor, o teu tão grande nome? O que não diriam as nações? O Deus de Israel tirou a sua gente da terra do Egito, e não dando conta de colocá-los na terra da promessa, os matou no deserto. Como ficaria, Senhor, o teu tão grande nome? Meu irmão. Mas Moisés se manteve em pé entre Deus e os homens, e aquilo foi acatado, e aquele povo não morreu. Eu não entendia por que um homem poderia ter tido uma ideia melhor do que a ideia de Deus. De repente chega o profeta e diz: aquilo não era Moisés. Amém. Aleluias. Aquilo era Cristo em Moisés. Aleluias, o ofício da intercessão. Meu irmão, minha irmã, o ofício da intercessão estava ali. Você pensa que a coisa hoje não é a mesma coisa?
Oh, quantas vezes Deus às vezes sente-se agredido pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e às vezes até propõe a fazer o que Ele queria fazer naquele dia. Aleluia! Mas tem um perfeito, tem um ali que tem dinheiro, aleluias, tem um ali que tem economia e que pode quitar a dívida. Ele se põe entre Deus e nós e diz para ele: não, eles não devem nada, a conta deles já foi paga. Amém. Aleluias. E aquela mão sangrenta é mostrada. Ele precisou de uma queixada fresca de jumento. Ele precisou de um grande peixe. Para quê? Para transportar quem? O melhor homem da terra? Não, um profeta fujão. Um homem que odiava os ninivitas. Ele não queria a salvação de nenhum daqueles ninivitas. Tanto é que ele foi lá, levado lá, vomitado lá. Saiu, anunciou o juízo. Parece-me que ele pregou 40 dias, não foi? Hein? Foi por aí. Subiu, desceu, rodeou, foi por lá, foi por cá, avisou para todo mundo, foi lá para a praia, aquela boboreira linda, bonita, sombrosa, deitou ali, peixe, água de coco, sem dúvida tinha demais ali, né? Sombra e água fresca. E Jonas esperando o quê? O juízo cair sobre Nínive. Porque a ordem de Deus foi: vai lá e prega contra ela. Era contra, não era a favor, era contra ela. Mas às vezes nós não entendemos quando acontece uma coisa contrária ao que nós pensamos. E às vezes é o contrário aqui é certo. Por isso aprenda as Escrituras. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, sim, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado pelo seu decreto? Então isso é para você. Amém. Oh, meu irmão, nós vamos saltar, porque senão não dá tempo. Ele precisou então de uma pequena jumentinha também para falar com Balaão, para mostrar que ele é o protetor daqueles que lhe pertencem. Números 22. Oh, ele precisou de um ventre emprestado. Mensagem, um super sinal, parágrafo 67. Ele diz: ele se tornou tão pobre quanto ele chegou à terra. Ele veio em um ventre emprestado. Um ventre emprestado de uma mulher. E tiveram que emprestar uma sepultura para enterrá-lo. Deus, uma virgem conceberá sem cruzamento sexual. Jeová tomou emprestado o ventre de Maria, uma mulher, para realizar o dever. Que ele daria um sinal eterno. E como se isso não bastasse, um ventre emprestado para ser gerado. Ele precisou também de uma manjedoura fétida para nascer, pois não tinha nas estalagens nenhum lugar para ele. Era tão pobre na terra que nem depois de 33 anos e meio de ministério, ele não devia ter uma Hilux, né? Ele não devia ter
Nada, ele não devia ter nenhuma economia no cofre. Ele não tinha nenhum travesseiro. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Ele era tão pobre na terra, e que mesmo depois de 33 anos e meio de ministério, pode você imaginar, falar a respeito de uma concepção imaculada, o que quer dizer de qualquer forma, e como se aquilo não bastasse, ele ainda precisou fugir para o Egito, para escapar da morte. Mas por quê? As escrituras tinham que se cumprir. Mateus 2, 13 e 15 diz: porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E as escrituras tinham que se cumprir. Do Egito, o que aconteceria? Do Egito? Do Egito? Amém. Aleluias. Ele precisou daquele pequeno jumentinho para provar que sua palavra falada era a verdade, pois Zacarias 9:9 estava escrito: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumento. Ele precisava também da morte. Ele precisava também da morte. E tendo morrido, ele precisou tomar emprestada uma sepultura para ser enterrado. Para que aquilo? Para mostrar que ele era a ressurreição e a vida. Amém. Oh, meu irmão, por isso ele precisou. Aqui está, ele precisou de homens fracos, débeis, fracos, para através deles mostrar o quanto ele era forte. Oh, glórias. Para isso ele precisou de um Daniel, para mostrar que ele é mais forte do que os leões. Ele precisou de uma Maria Madalena, ele precisou de uma samaritana, ele precisou de um Zaqueu. Para quê? Para mostrar que ele é aquele que pode levantar do pó fraco, do monturo necessitado, e o fazer assentar aonde? Aonde? Entre os príncipes. Aleluias. Oh, ele precisou das enfermidades, dos cegos, dos coxos, dos aleijados. Para quê? Para mostrar que ele é o curador. Amém. Aleluias. Quantos aqui já foram curados por ele? Aleluias. Aleluias. Ele permitiu que você estivesse um dia enfermo. Amém. Oh, meu irmão, ele precisou dos oprimidos, aqueles que estavam possessos por demônios, arrasados, para mostrar que ele é um libertador. Ele precisou dos jovens hebreus, cheios de fé, para mostrar através deles que ele é mais forte do que a força do fogo. Amém. Ele precisou de você, ele precisa de vocês, homens, mulheres, para mostrar que ele ainda é capaz de fazer com que você possa levantar a sua cabeça. Amém. E saber que você é uma possessão adquirida, é uma conquista do Calvário. Aleluias. Ele precisa de vocês, mulheres, de vocês, anciãos.
Ele precisa de vocês para mostrar que ainda existem conselheiros, orientadores, conforme Tito capítulo 2. Amém. Ele precisou, neste famigerado século 20 e 21, de um profeta. Para quê? Para dar cumprimento a Malaquias 4, 5, 6, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30, Lucas 17, 30, Apocalipse 10, 7. Ele precisava de tudo isso. Amém. Ele precisava para poder restaurar todas as coisas. Agora encerrando. Quantos pastores estão aqui entre nós? Levante suas mãos. Pastores. Pastores. Aleluias. Evangelistas. Quantos estão aqui entre nós? Levantem suas mãos. Ei, irmãos, nós estamos precisando de mais evangelistas. Estão poucos. Onde está aquela espéciezinha? Eu me lembro, né? Tem que me lembrar. Cadê o irmão Joaquim? Irmão Joaquim, Rodrigo, está ali. Ei, irmão Joaquim, aquelas reuniõezinhas que nós fazíamos aqui, 6 horas da manhã, nós tínhamos que estar no Tabernáculo da Fé, na Avenida Goiás, porque 7 horas nós tínhamos que estar nas feiras. Me lembro que nós chegávamos nas feiras e éramos soltos de 20 em 20 metros, tinha que ter um pregador. Você lembra disso? Na feira da Vila Nova, nós chegávamos ali, hein? Bom Joaquim? Não, está ali, olha lá. Não, ele está ali, olha lá, ele lá, ó. Amém, aleluia. Nós chegávamos ali na feira, eu vi esses dias, cadê o irmão Francisco, da irmã Francisca Soares? Cadê o irmão Francisco? Onde é que ele está aí? Irmão Francisco? Não veio? Não pode. Eu tive com ele. Irmão Jair, cadê irmão Jair, irmão do dentista, como é que era o nome dele? Jair Moreira, cadê irmão Jair Moreira, cadê ele, está aí? Não, Jair Moreira não, está vivo, nós íamos para a feira da Vila Nova, para o Horto, para a porta do mercado, para o Jardim América, setor Pedro do Vico. Nós tínhamos que chegar 9 horas, nós tínhamos que estar nas laterais do tabernáculo. Por quê? Porque os programas eram transmitidos ao vivo nas 9 horas da manhã lá da igreja. E eu me lembro que nós entrávamos, era 500 jovens, 600 jovens, entravam os homens de um lado e as mulheres do outro. Cadê a irmã Lindalva? Cadê a irmã Neuzinha? Cadê a irmã Eunice? Cadê a irmã Maria das Graças? Onde elas estão? Deus precisava de você naquele dia. Pastor Adil de Souza Sena. Martêmis escravo. Cadê a irmã Martêmis? A maior palestrante. Cadê o broto de Babaçu? Aonde está ele?
Cadê a irmã Martênis? Levanta a mão pelo menos, está aí dentro? Está na cozinha. Ah, meu irmão, era aquilo que Deus precisava naquele dia. Me lembro que um dia o pastor Adil quase apanhamos na feira de Jardim América. Começou a falar brabo demais e logo vieram dois ignorantes querendo parar a mensagem. Eu atravessei na frente deles e falei: será que hoje eu vou ter que esquecer? Será que hoje eu vou ter que me lembrar da Rua 4? Mas os cabras respeitaram. E o pastor Adil babou, falou tudo que precisava. Ei, glória! Ainda estamos aqui, meu irmão. Amém. Deus precisa de você. Estava numa turma e eu estava sozinho. Pois é, querendo apanhar. Oh, pastores, Ele precisa também de vocês, pastores. Deus precisa de vocês para serem seus verdadeiros doadores, homens fiéis e que sejam capazes de descerem aos valados e descendo resgatarem aqueles que estão à deriva no vale sombra da morte, colocando-os assentados em lugares celestiais em Cristo. Amém. Diga: eu estou assentado em lugares celestiais em Cristo. Amém. Deus os abençoe.